E aí, galera, bom dia ou boa noite. Animado, vamos lá. Vamos entrando, galera, pra gente começar mais uma Live Rebelde. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos entrando. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Boa noite, Verônica. Tudo bom, minha querida? Grande Mesomo. Já vou me chamar aqui, meu querido. Grande Maurício. Cara, prazerzão te ver. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo. Imagina, deixa eu só conferir meu... Agora pegou. Beleza, Tá me ouvindo tô te escutando bem? Tô te escutando bem, sim. Show de bola. Imagina, Ótimo. eu que agradeço o convite aí para participar. Pô, para mim é um prazer. Ah, que legal, cara, que legal. Você tá falando de onde, Maurício? Eu tô falando de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ô, Santa maravilha. Maria. Como é que tá o tempo por aí? Friozinho? Cara, não, aqui tá bem quente, Ah, é? tá? O verão aqui, né, aqui no sul, a gente só tem a fama de ser muito frio, né? Mas tem alguns meses que é frio. Fora isso, o calor aqui é muito, muito forte. A gente está numa fase assim que a gente está com pouca chuva, tem uma seca bem forte na região aqui, está prejudicando a Interessante. agricultura. Que pena, né? É. Mas vamos ver, agora a previsão é de começar melhorar um pouco. E aí, como O é que pessoal tá? aqui Eu também, vejo você aqui tá. caminhando de manhã na beira da praia, me dá uma inveja boa aqui. O pessoal tá falando que meu áudio tá baixo. Deixa eu tirar o fone aqui, ver se melhora. Pronto, pessoal, veja aí se melhorou o áudio. Tá mais alto agora. Tá mais alto? Beleza. Tá mais alto. Então vamos sem fone mesmo. Grande Maurício, vamos lá, cara, vamos bater um papo, né? Primeiro eu queria te agradecer você ter topado a vir por aqui e, bom, se apresentei pro pessoal, sua formação, como é que é o seu trabalho atual, fala um pouquinho aí. Tá certo. Bom, meu nome é Maurício, então, né? Eu sou cirurgião dentista, me formei em 2002 aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Na sequência, eu fiz especialização, mestrado e doutorado em ortodontia, né, que é uma especialidade da odontologia, que trata das desarmonias faciais, dentárias, más oclusões, né, más posições dentárias, que trata do crescimento facial de crianças, desenvolvimento crânio-facial das crianças. Nesse meio tempo, no final do mestrado, eu fui professor por um tempo, um professor substituto na Universidade Federal, onde eu me formei aqui. E logo depois eu comecei a dar aula também na Universidade Franciscana, uma universidade de odontologia privada aqui de Santa Maria. E já fazem 12 anos e meio que eu dou aula na Unifra, né, na UFN, Universidade Franciscana. E na universidade eu trabalho basicamente na clínica integrada infantil. A gente tem um atendimento de crianças e adolescentes, até uma certa idade mais precoce. E a gente trata, eu e alguns colegas fazemos a parte ortodôntica e ortopédica das crianças, e outros colegas fazem a parte de odontopediatria, né, que é a de prevenção das doenças infecciosas, doença cárdicas, doenças gengivais, nessa universidade. Além disso, eu tenho consultório particular aqui na cidade, né? Então, nesse consultório eu atendo basicamente pacientes adultos e crianças nessa relação mais focada na ortodontia mesmo, né? Certo. A tua principal área de atuação, então, é ortodontia, né? A minha principal área é ortodontia. Embora na faculdade a gente faça um trabalho bastante integrado com as colegas, a gente trata os pacientes de maneira bem integrada mesmo, né? Buscando a melhor qualidade de vida das crianças. É um trabalho que é bastante gratificante, porque a gente atende crianças de diferentes níveis sociais, a gente tem um papel social bem importante na universidade e é um resultado bem gratificante, assim.
E essa questão de tratar de crianças e acompanhar elas, acompanhar o desenvolvimento delas, é muito bacana, sabe? É bem gratificante de ver o impacto que a gente pode ter na qualidade de vida das crianças, no resultado funcional da criança, no desenvolvimento dela como um todo, né? Então, isso é bem bacana. Hoje, por exemplo, na verdade foi segunda-feira, foi a primeira clínica que as aulas voltaram, né? As aulas retomaram agora essa semana aqui. E tinha um aluno lá que eu lembrava do nome dele, mas não lembrava bem, porque eu não tinha dado aula para ele. E aí eu perguntei para ele, cara, eu te conheço de algum lugar, onde é que eu te conheço? Toda gente que a gente atende e tal. E aí ele disse, não, eu fui atendido aqui há anos atrás por um aluno lá, daí ele falou o nome do aluno. Então, assim, 12 anos depois... Que legal, né, cara? Foi tratado por mim na faculdade, tá fazendo odontologia. E um pouco da influência a gente tem nisso também, né? Então, isso é bem legal. Isso é muito legal, né? É legal, por um lado, porque você reencontra as pessoas, né? Essa semana passada, agora, eu reencontrei uma aluna que fazia 18 anos que eu não via. Por outro lado, você percebe como você tá ficando velho, né? O cabelo vai ficando branco, você pelo menos ainda tem, né? Eu já o negócio já tá meio rareado aqui. Cara, e como foi essa tua chegada na low carb, né? Eu vi que você mandou para mim que você é corredor, gosta de correr, né? E faz low carb há o quê? Uns 2, 3 anos. Conta pra gente como foi essa chegada na low carb, que tipo de resultado você teve. Assim, Henrique, na verdade, desde a minha infância, eu tive aquele efeito sanfona clássico. Engordava um pouquinho, emagrecia um pouquinho, engordava um pouquinho. Cada vez que engordava um pouquinho a mais. Cada vez que emagrecia um pouquinho menos, né? E nesse período, assim, de estudos, deslocamento para estudar em outra cidade, mestrado eu fiz em Porto Alegre, enfim. A minha vida na parte nutricional era bem bagunçada. Consultei com nutricionistas, médicos durante esse processo, todos eles me ajudaram bastante a me esclarecer assim, o problema da obesidade, né, do sobrepeso. Nunca fui obeso, mas sempre tive um sobrepeso. E aí, 3 anos atrás, exatamente 3 anos atrás, em fevereiro eu decidi começar a correr para recuperar o meu peso, porque eu estava gordinho. Servir de exemplo para minhas filhas também, tentar melhorar a qualidade de vida e a saúde. Claro. E eu passei mais ou menos quase um ano correndo, Henrique, e o meu peso deve ter baixado 1 quilo no máximo. Eu era leigo no assunto totalmente, sabe? E eu achava que eu ia correr, eu ia emagrecer. Eu via colegas correndo, emagrecendo, enfim. Aquela coisa... Bom, passou esse ano e o meu peso estava igual. Na virada do ano, então, depois de um ano correndo, eu comecei a realmente tomar atitude, pensei em tomar atitude e tentar melhorar essa relação também do peso, e não só do exercício. Vira-voltas assim, conversando com a irmã minha, com a minha esposa, a gente foi lendo, pesquisando, eu entrei nesse mundo low carb como a maioria entra, né? Redes sociais, internet, o blog do Dr. Souto. Depois de ler algumas coisas do blog, eu praticamente maratonei o podcast da Tribo Forte, né? Direto. E aí foi que eu comecei a pegar gosto pela coisa, entender o processo. Aí eu li o livro do Gary Taubes logo no início, e logo no início, então, começou a pandemia. Com o início da pandemia, eu fiquei 3 semanas em casa, minha esposa é enfermeira, ela continua trabalhando e eu cuidando das crianças em casa. Foi nesse momento que eu devorei essas coisas. Eu li o blog, eu escutei podcast, eu entrei nas redes sociais, pesquisei, e eu li o livro do Gary Taubes. E aquela leitura me convenceu, sabe, Henrique? Cientificamente ela me convenceu. Embora hoje eu saiba que tem limitações naquela teoria, da insulina, etc., para mim funcionou, entendeu? E aí eu fui mudando a minha alimentação, substituindo algumas coisas, e o processo foi acontecendo naturalmente, sabe? O peso foi baixando, sem passar fome. Eu passava o dia inteiro em casa, porque a gente estava trancado na pandemia no início, né, com lockdown e tal. E mesmo assim eu fazia comida, eu comia, eu não tinha fome, eu comia aquelas coisas boas,
gente fazia. Então foi um processo que foi acontecendo naturalmente, assim, né? E aí foi evoluindo, o peso foi baixando e aí a gente foi pegando gosto. A minha esposa também me ajudou muito nesse processo, gostou do assunto também, tanto que ela terminou o primeiro ano de nutrição. Que legal, que legal. Ele está estudando, está fazendo faculdade também agora, outra faculdade, né? Que ela é enfermeira. Enfim, e aí a coisa foi seguindo esse rumo, assim. E aí uma coisa puxa a outra, né? Conheço alguém que faz, minha irmã fez também, segue nas redes sociais, aparece o Henrique, aparece a doutora Gabriela, enfim. Que tá aqui na live, inclusive, né? Tá aqui na live, entrou agora. Tá aqui na live. Legal demais. E aí a coisa se desenvolveu. E aí, só para dar uma parte, assim, que eu acho uma coisa legal, assim, desse estímulo que a low carb dá, que a gente conversa nos grupos e bate papo e dá dicas e se suporta, né? Dá um suporte um pro outro também. Eu acho importante, assim, lá no início da pandemia, quando eu comecei a fazer low carb, que eu comecei a emagrecer e o resultado começou a aparecer, eu coloquei lá, Henrique, um story no Instagram, assim. Não sei se eu tinha perdido 5 ou 6 quilos em 2 meses, mais ou menos. E eu coloquei assim, coloquei no Instagram, perda de peso e tal. Talvez essa perda de peso possa salvar a minha vida daqui a uns meses. Porque a gente sabe que em relação ao Covid, né, tem uma relação bem importante, né? Sim. Da obesidade com a doença. E é engraçado porque muita gente veio meio que rindo, assim, sabe? E assim, as pessoas, às vezes, elas perdem a oportunidade que a vida dá, entendeu? Então, é verdade. Esse momento que eu tive, felizmente, eu aproveitei. E aí, 2 anos depois, 2 anos de low carb, 3 anos de exercício, eu hoje sou outra pessoa, assim, em termos de qualidade de vida. Enfim, satisfação. Todo mundo fala que eu tô mais alegre, ao contrário que uns dizem que low carb... Não tem essa história, né? Que quando deixa de comer carboidrato, quando diminui carboidrato, a pessoa fica mais triste. Mas, assim, você é aquela galera que acha que tem muita teoria, mas tem pouca prática, né? Porque o que você vê quando você conversa com pessoas que fazem low carb da maneira correta, claro, né? A gente não tá falando aqui da galera que faz loucura, mas a galera que faz low carb direito, são pessoas que têm uma vida muito mais tranquila em termos de saúde, em termos de energia, em termos de satisfação com o próprio corpo, né? É totalmente diferente. E você falou uma coisa interessante, sabe, Maurício? Você falou, citando aí essa questão que você falou da Covid, e eu acho que a gente perde muitas boas oportunidades de passar a mensagem correta, né? Ou pelo menos a mensagem completa, né? A gente viveu aí os 2 últimos anos, os 2 últimos 2 anos e meio, sei lá, aonde a gente tem aí uma doença que poderia ter causado muito menos óbitos, né? Se a gente tivesse não só focado em isolar as pessoas, mas focado também em reeducar as pessoas para que a gente tivesse aí diminuição de obesidade, diminuição de diabetes, diminuição de hipertensão, né? De comorbidades que são caracteristicamente aquelas comorbidades que acabam gerando problemas mais graves dentro da Covid, né? Sem dúvida. E quando a gente começa a ler e ver as pessoas que estudam isso falam também, que assim, a melhora da saúde, ela vem antes da perda do peso, né? A melhora dos fatores que vão impactar a sua saúde, elas vêm antes da perda do peso. Então, quem começa a fazer uma alimentação desse estilo que basicamente a gente segue, que eu sigo hoje em dia, a perda de peso ela é um processo natural, né? É um processo natural. E a saúde, os benefícios vêm antes disso, né? Exato. Então, eu acho que dá tempo para todo mundo. E a gente vê, a semana passada, fez a live com a vovó, o nome. A vovó Fit, né? Pô, olha que exemplo, o Reinaldo Pellegrino, né? São exemplos pra gente. A gente tem que aproveitar esses exemplos bons da vida e tentar melhorar, né? Tentar melhorar, dar chance para melhorar, pelo menos. Exatamente. Cara, vamos entrar um pouquinho na tua área. Eu acho que a gente tem um bom papo para conversar. E eu queria primeiro, para pegar aí o público leigo, né? Para o pessoal entender. Vamos diferenciar um pouquinho essas doenças bucais, né? Cárie, gengivite, periodontite.
qual é a relação que existe dessas doenças, o que é cada uma delas e qual é a relação que existe entre essas doenças e a alimentação? Certo. Henrique, assim, as doenças bucais infecciosas mais prevalentes no mundo são a cárie, a gengivite e a periodontite. São 3 doenças básicas. Tá? A doença cárie é uma das doenças mais prevalentes no mundo, né? Principalmente em crianças, mas ela é uma das mais prevalentes. A doença cárie, ela se refere no início, a desmineralização, a perda de minerais do esmalte dentário, e aí numa progressão dessa doença, essa desmineralização vai avançando e o dente vai perdendo estrutura, ele vai cavitando, vai criando o famoso buraco no dente, né? Vai criando uma cavidade. Essa é a doença cárie, é a doença que afeta o dente em si, a estrutura dentária. E ela é uma doença, a doença cárie, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, é uma doença infecciosa. Ela é causada por uma bactéria. Ela é modificada por outros fatores, ela é uma doença multifatorial, mas ela exige a presença de bactérias que vão produzir essa desmineralização do dente. A gengivite, ela é uma inflamação na gengiva, no tecido que protege o dente, que protege a raiz do dente na parte mais superficial. Ela também é causada por bactérias, tá? Mas depois eu vou explicar um pouquinho mais especificamente sobre ela. E a periodontite seria quase como uma progressão da gengivite, onde essas bactérias que causam uma inflamação ao redor da gengiva, elas começam, de uma forma leiga, a penetrar no sulco entre o dente e a gengiva, e elas começam a destruir o ligamento periodontal, que é o ligamento que sustenta o dente, e elas começam a destruir o osso que dá suporte para o dente. Então, elas criam, é uma infecção também que ela vai subindo, né, nos dentes superiores, ela vai indo em direção ao ápice da raiz e ela vai destruindo os tecidos que suportam o dente. Então, basicamente, são as 3 doenças mais prevalentes, com um número muito maior de doença cárie, que é a doença do esmalte, da dentina na sequência, a gengivite e a periodontite, que ela é do periodonto, dos tecidos de suporte, que daí elas têm uma incidência bem menor do que as outras duas. E todas essas 3 doenças, então, como eu falei, elas são causadas por bactérias, por placa bacteriana que se acumula no dente e, dependendo da doença, tem uma progressão diferente da outra, mas todas são causadas por bactérias. Tá? Em relação à alimentação, o que a alimentação vai fazer, principalmente nessa progressão dessas doenças? A alimentação, ela vai principalmente selecionar a flora bacteriana que está na sua boca. Então, o tipo de alimento que você vai ingerir, ela vai selecionar um perfil bacteriano. Um perfil mais patogênico, menos patogênico ou fisiológico, da flora normal. Porque bactéria vai ter sempre, não tem jeito, né? Bactéria vai ter sempre, não tem como eliminar. Assim como, você sabe muito mais do que eu, a flora intestinal ela vai ser modificada pelos alimentos e medicamentos que você utiliza, a flora bucal também vai ser modificada. E aí que a gente entra na questão da união, né? Da união da nutrição com a odontologia, com a medicina, né? E basicamente, o alimento que vai selecionar as bactérias mais patogênicas, adivinha qual é? Carboidrato, claro. Carboidrato, principalmente carboidratos refinados, processados, vão fazer com que as bactérias patogênicas tenham maior capacidade de multiplicação, tenham maior capacidade de se aderir à estrutura dental, multiplicar ainda mais, e aí sim causar a doença cárie, causar a gengivite e causar a periodontite. Então, a alimentação, o padrão alimentar, ele tem um papel fundamental na etiologia das doenças bucais, né? Dessas doenças que eu falei
que eu falei até aqui, né? Então, assim, Henrique, fazendo uma leitura para me atualizar um pouco dos artigos, me preparando assim, alguns artigos para a live, tem artigos bem recentes, revisões sistemáticas bem interessantes, avaliando a relação da nutrição, doença cárie, doenças periodontais, né? E aí eu separei um trechinho aqui, eu não vou ler muitas coisas, tá? Mas só para salientar umas coisinhas assim. Ah, legal, fica à vontade. Aí como a gente vai ver como a saúde da gente é uma só. Como o nosso corpo, ele evoluiu, você gosta muito desse viés evolutivo das coisas, Uhum. o nosso Exato. corpo não evoluiu, um órgão evoluiu para um determinado lado, uma determinada alimentação, um determinado padrão, e o outro órgão evolui de uma maneira contrária. Por que um padrão alimentar seria bom para os meus dentes e seria péssimo para o meu coração, por exemplo? Não faz sentido. Exato, né? exato. Não faz sentido esse padrão evolutivo. Então, aqui, diz assim, ó, numa revisão sistemática, tá? As evidências atuais sugerem que a dieta ideal para a saúde é uma saúde geral. Para a saúde, é uma dieta pobre em carboidratos, rica em gorduras não vegetais, rica em micronutrientes e contendo proteína suficiente. Olha só. Essa é uma conclusão de uma revisão sistemática, uma revista de odontologia, não é de medicina nem de nutrição, tá vendo? Incrível, muito bom. Tal dieta pode, com um alto grau de certeza, ser relatada como prevenindo a cárie dentária e melhorando a saúde periodontal. E ele termina: tal recomendação dietética é hoje considerada uma dieta aceitável tanto para diabéticos como para pré-diabéticos. Então, ou seja, aquilo que eu aprendi nesses últimos 2 anos, que a gente não precisa de carboidrato para viver, que a gente consegue energia de outras fontes, que os alimentos minimamente processados ou menos processados possível são melhores para a nossa saúde. As revisões sistemáticas de odontologia, elas trazem isso e mostram isso claramente, entendeu? Muito bom, cara, muito bom. E legal que é uma revista de odontologia, né? Então mostra exatamente como a coisa se alinha quando você exatamente isso que você falou. Não faz sentido eu ter uma alimentação que é boa para os dentes e uma alimentação que é ruim para o coração. As coisas, elas se alinham na saúde total do corpo, né? Exatamente, na saúde total do corpo. E quando elas se alinham também na busca de evidências adequadas para chegar às conclusões, né, Henrique? A gente tem visto nos últimos anos assim, pesquisas quase que esdrúxulas sendo publicadas, e a gente vê nas reportagens, principalmente na área de nutrição, nas últimas semanas ali, reportagens em TVs, enfim, com propagandas, com reportagens desalinhadas com a ciência, e isso é uma coisa que eu me questiono muito, assim, sem querer entrar muito em polêmicas, né? Mas não, vamos entrar. Se você quiser entrar, a gente pode entrar, rapaz. Não tem problema, não. Por que a imprensa fala tanto em ciência, né? E eu concordo com muito dos lados que eles falam, né? Eu concordo com várias coisas. Mas falam muito, siga a ciência, siga a ciência, siga a ciência, e eles não entenderam diferenças básicas de estudos, né? Um estudo observacional, um estudo, um ensaio clínico, enfim, assim, coisas básicas que os jornalistas deveriam ter aprendido já para fazer uma reportagem como a gente viu dias atrás. Exato. Especialmente quando são jornalistas que se intitulam jornalistas científicos, né? Jornalistas que fazem trabalhos que analisam notícias científicas, né? Então, exato, se eu sou um jornalista que analisa notícias científicas, eu tenho que conhecer pelo menos o básico de uma análise de um artigo, né? Exatamente. Nesse sentido, assim, Henrique, da comprovação de que uma dieta ela vai influenciar no desenvolvimento da doença bucal, das doenças bucais, tem vários estudos que mostram isso, estudos repetidos e refeitos ao longo do tempo, né? Tem um estudo que é bem interessante,
que é um estudo clássico da odontologia, que é o estudo da doença cárie, da cárie dental, de Whipple-Home. É um estudo bem antigo, tá? Onde eles pegaram 436 indivíduos institucionalizados, eles estavam restritos numa instituição, tá? E acompanharam esses indivíduos por 5 anos. Por 5 anos. Então, eram indivíduos que estavam presos e eles recebiam toda a dieta que eles comiam, ok? Nesse estudo de Whipple-Home, que é um estudo famoso, eles deram diferentes dietas para esses indivíduos, né? Então, eles deram dietas com diferentes proporções de açúcar e diferentes consistências do açúcar, certo? E aí eles observaram que, na conclusão, que quanto mais açúcar dado aos indivíduos, quanto mais pegajoso o alimento, bala-goma, por exemplo, certo? Maior a incidência de cárie nesses indivíduos. Então, foi um dos primeiros estudos que teve uma comprovação, causalidade, né? O aumento da ingestão de açúcar com o aumento da incidência da doença cárie. Além do tipo de açúcar e da consistência, pegajosidade do açúcar, outro fator é extremamente importante na seleção dessas bactérias que vão produzir a doença. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre a cárie. Adivinha qual o estilo alimentar ou a frequência alimentar que provocava uma maior incidência de cárie? Pessoas que comiam numa menor frequência durante o dia ou pessoas que comiam os alimentos cariogênicos ou com carboidrato várias vezes e várias vezes ao dia? O velho comer de 3 em 3 horas, né? Vê? Então, as evidências de que um padrão alimentar é negativo, isso foi uma coisa que eu fui descobrindo nesses últimos meses, assim, sabe? Uhum. As evidências de que um padrão alimentar é negativo, não só para o meu corpo, para a minha saúde geral, mas também para a minha saúde bucal. E esse aspecto, em relação à saúde bucal, isso já está esclarecido há décadas, desde 1950 e pouco, no estudo de Whipple-Home. Então, realmente, a gente passou por um tempo, e ainda passa, né? Eu acredito, que outras áreas da saúde ainda estão com os olhos fechados para... Incrível. A própria nutrição ainda está de olho fechado, né, cara? Para algumas evidências que são claras, né? Que são claras nesse sentido, né? É isso aí. É muito interessante, sabe, quando você fala que algumas áreas da ciência ainda estão de olhos fechados, porque as evidências são muito claras, né? Você falou aí dessa reportagem que saiu na semana passada, que eu comentei na segunda-feira com o Felipe, na Nutrição em Dose Dupla, que o Souto comentou com a Sari no podcast dela, que foi a reportagem que saiu lá no Mais Você. E, assim, o nível de inconsistência científica naquela reportagem é um nível que você não vê em trabalho escolar de primeiro ano, entendeu? De ensino médio. É algo assim que parece brincadeira, entendeu? Porque, por exemplo, naquela parte final lá, quando a gente fala de índices glicêmicos, essa coisa toda, a nutricionista que fez a distribuição, ela simplesmente tirou as informações da cabeça dela. Porque quando você vai analisar a literatura, é claro o que é alto e o que é baixo, entendeu? Então, quer dizer, é bem surreal isso, né? E você comentou, quando a gente estava fazendo o roteiro dessa live, que além da cárie, a própria periodontite também tem uma relação direta com questão de imunidade, com questão de cigarro e também com questão de diabetes, né? Tem uma relação direta. Eu queria só para finalizar essa parte da cárie, antes... Claro, por favor. A parte da gengivite e periodontite, vou ler mais um trechinho aqui nessa introdução. Os guias nutricionais para o cuidado dentário. A evidência está desconectada da realidade. Aí aqui é da Nova Zelândia, tá? Eu vou ler um trechinho também, porque eu sou ruim de decorar as coisas, tá?
A cárie dentária é uma doença infantil, é a doença infantil mais comum na Nova Zelândia. Ao mesmo tempo, a obesidade e doenças metabólicas crônicas relacionadas são problemas de saúde pública mais desafiadores, ou tão desafiadores, na tradução. E aí ele termina assim: há evidências consideráveis de um comportamento alimentar comum. Alta frequência no consumo de alimentos contendo açúcar e amido é o principal fator etiológico para ambos. Então, a gente está tratando faces do mesmo problema, entendeu? A cárie é um problema, a obesidade é um problema, depois o diabetes, enfim. É uma sequência de problemas que, claro, não são causados somente por isso, mas são bastante potencializados por isso, né? E aí, Henrique, para terminar a explicação da cárie, que eu gostaria de terminar, tem um doutor, em 1960, que ele propôs uma teoria, né? Ele propôs uma tríade, que era chamada tríade de Case, 1960. Ele era contemporâneo, praticamente, com Ansel Keys, mas não eram as mesmas pessoas, né? Ansel Keys a gente conhece, né, Henrique? Bom, diferentemente do Dr. Ansel Keys, o Dr. Case, ele avaliou cientificamente mesmo o que levava à doença cárie. Então, ele comprovou que a doença cárie ela só era produzida se tivesse a união de 3 fatores. O dente, tem que ter um hospedeiro, tem que ter o dente para ser cariado. Certo. Tem que ter as bactérias específicas para cárie, tá? O principal é Streptococcus mutans, e tinha que ter o consumo de carboidratos, de açúcares. Então foram feitos estudos, Henrique, mostrando assim, se você pega ratos de laboratório e esses ratos são estéreis, não têm bactérias, né? Esses ratos, por mais açúcar que você dá, ele não desenvolve... Ele não desenvolve cárie, né? Não desenvolve. Se o rato tem a bactéria, você coloca a bactéria na boca dele, mas você não dá açúcar para ele, ele também não desenvolve, entende? Então, é uma relação que ela depende. Depende das duas coisas juntas, né? Exatamente. O dente, a bactéria e o carboidrato. Dente todo mundo tem, ou quase todo mundo. A bactéria todo mundo tem. É impossível você não ter contato com essa bactéria. O que a gente pode diminuir, pelo menos, é o consumo dos açúcares, dos carboidratos que vão, principalmente os refinados, que vão gerar esse tipo de problema, né? Esse tipo de alteração. Né? Maurício, na tua prática, só te interrompendo um instante, na tua prática clínica, você observa aquelas pessoas que diminuem a ingestão de carboidrato, porque você, com certeza, eu tenho certeza que você orienta os seus pacientes a dar uma diminuída na ingestão de carboidratos, né? Na tua prática clínica, você percebe isso? Essas pessoas, quando diminuem, você percebe, na medida que elas vão voltando para as revisões e para as profilaxias, você percebe que há uma diminuição na incidência e na progressão dessas doenças? Henrique, como ortodontista, eu acompanho pacientes, às vezes, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, Sim, mensalmente, tá? A gente, na faculdade, com as colegas odontopediatras, a gente faz, para aqueles pacientes que têm um nível de doença maior, a gente faz histórico alimentar, a gente faz, né, alguns protocolos para fazer uma orientação melhor. É evidente, é nítido, é claro que quando o paciente melhora os seus hábitos alimentares, claramente a gente observa o aspecto diferente da placa bacteriana. A placa que a gente visualiza no dente do paciente tem um exame simples odontológico que se chama índice de placa visível. A gente examina o paciente e observa onde tem placa e onde não tem. Só que essa placa ela pode ter diferentes consistências e texturas, porosidade. Então, para aqueles pacientes que comem muito açúcar, doces, refrigerantes, açucarados, enfim, a placa bacteriana ela é uma placa mais grumosa, ela é uma placa mais grudenta, pegajosa, de difícil remoção com escovação convencional. Para esses pacientes, eles precisam de uma boa profilaxia profissional, uma limpeza adequada dos dentes, e aí sim, mudando o padrão alimentar, naturalmente, ao longo dos meses, esse padrão de placa vai mudando com certeza. Isso é visível, isso é claro.
Então a gente consegue observar bem. Legal. Inclusive, quando a gente começa a mudar o nosso padrão alimentar, eu percebo em mim a mudança na velocidade de produção de placa bacteriana nos meus dentes também, entendeu? Então a gente tem períodos assim que eu fico mais para carnívora, enfim, períodos que eu gosto bastante de legumes, vegetais, nesse sentido, a gente percebe a diferença na consistência da placa, na velocidade da formação. Isso é bem nítido, é claro. Interessante, interessante. Então, não é só uma questão teórica que você vê nos estudos, você vê na prática clínica mesmo, né? Porque assim, quando você vê um estudo como esse, às vezes você tem a alimentação sendo fornecida, um ambiente mais controlado, mas no caso da sua prática clínica, não tem, assim, o ambiente não é controlado, né? É uma orientação que você dá e um retorno que você tem direto do paciente quando ele volta aí para revisão, para essas coisas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, a diferença ela é bem evidente, não tem dúvida. Henrique, continuando em relação às doenças, essas que eu comentei, a próxima doença é a gengivite. A gengivite seria uma inflamação da gengiva. É uma doença mais limitada, normalmente não tão agressiva, mas que ela existe também. Então, para aquelas pessoas que têm uma alimentação mais saudável, digamos assim, tá? Com nossa ideia de saudável, né? Uma alimentação mais saudável, como eu falei, a consistência da placa, a pegajosidade da placa vai ser menor, essa placa é mais facilmente removida, certo? Por ser mais facilmente removida, mesmo no processo natural da alimentação, com alimentos mais fibrosos, com carne, boa parte dessa placa vai sendo dissolvida. E o que sobra para ser removido com a higiene bucal é muito pouco. E muitas vezes existe um nível de placa que é compatível com saúde, certo? Certo. Mas as pessoas que têm uma dieta padrão ocidental, digamos assim, se elas não tiverem bons hábitos de higiene bucal, elas vão desenvolver a gengivite. Também tem um estudo clássico do Loy, que é a gengivite experimental em humanos. Ele pegou um número aqui que eu anotei em algum lugar. Bom, não importa. Ele pegou 12 pessoas. Ele pegou 12 pessoas saudáveis, certo? E ele orientou essas 12 pessoas saudáveis a parar com os hábitos de higiene. Parou de escovação, tudo. E essas pessoas foram avaliadas no tempo zero e depois ao longo de alguns dias. E ele comprovou que 100% dessas pessoas, obviamente com uma dieta padrão na época, né, desenvolveram gengivite entre 10 e 21 dias, certo? Então é uma doença que ela é causada pela placa bacteriana, mas aderida ao dente, mas aquilo que eu falei, depende dessa consistência da placa, depende do padrão da placa. Tenho certeza, Henrique, que se você pegar no seu período assim, carnívoro estrito, né, se você ficar sem escovar os dentes, vai demorar muito mais do que isso para desenvolver esse tipo de alteração. Perfeito. Vai demorar muito mais. Bom, nessa linha na relação da nutrição com a saúde bucal ainda, mais um outro artigo aqui que eu vou citar, depois já vou entrar na periodontite. Ele finaliza assim, ó, uma dieta pobre em carboidratos, rica em ácidos graxos ômega 3, rica em vitamina C e D, rica em fibras, pode reduzir significativamente a inflamação gengival e periodontal. Então, falando dessa relação da uma dieta low carb com os nutrientes oriundos, né, das dietas que a gente considera a ideal, né? Perfeito. E ainda ele fala de associações inversas entre deficiência dessas vitaminas, associações inversas de boa quantidade dessas vitaminas com a doença, tá? Bom, em relação à periodontite, tá? A periodontite é uma doença que ela, além de necessitar do hospedeiro, do dente, de necessitar da placa bacteriana, ela precisa de um hospedeiro suscetível. Não é todo mundo que tem gengivite que vai desenvolver a periodontite. Para a periodontite se desenvolver, ela precisa de um hospedeiro suscetível.
E aí, basicamente, existem algumas condições que vão produzir, vão dar condições dessas bactérias penetrarem nos tecidos e destruir os tecidos do suporte. Basicamente é o tabagismo. Então, pacientes que fumam, eles têm uma propensão muito grande a desenvolver periodontite. E o diabetes. O diabetes é um dos principais fatores que vai abrir as portas para as bactérias entrarem naquela região do ligamento periodontal. Porque é uma região que ela não é tão vascularizada. As nossas células de defesa têm dificuldade de lidar com essas regiões. E a gente sabe que o tabagismo diminui a microcirculação das regiões. E o diabetes, ele diminui ele afeta todo o processo de defesa dos pacientes, né? Além de doenças autoimunes também, né? Por exemplo, o HIV, também, pacientes que têm HIV e não é controlado, com a medicação para o controle, eles têm uma progressão muito violenta, muito rápida da periodontite, pela falta dessas células de defesa do organismo. Então, pacientes com doença periodontal, né, que têm doença periodontal, quando eles vão fazer um tratamento no periodontista, um especialista nessa área, fatalmente o periodontista vai examinar e vai conversar com o paciente a respeito do controle da glicemia, do controle da glicose, da diabetes, e encaminhar o paciente para avaliação do profissional competente para isso. Porque o periodontista, ele sabe também, isso está claríssimo na literatura, que uma glicemia descontrolada, ela vai praticamente, não vai impedir, mas vai dificultar muito o controle da doença. Então, se o paciente controlar o diabetes, aí sim, ele vai conseguir ter um sucesso muito maior no controle da doença periodontal. E também, Henrique, já que eu sei que muitos dos teus seguidores são nutricionistas, são profissionais da área da saúde que lidam com essa parte do diabetes, essa via é uma via de mão dupla. O diabetes, ele influencia na doença periodontal. E a doença periodontal, ela, por ser uma infecção, e as bactérias que estão ali, elas acabam penetrando e levando a alterações sistêmicas também, pacientes com doença periodontal, eles têm uma tendência maior a ter doenças cardiovasculares, a ter problemas renais e a ter dificuldade no controle da glicemia. Também. Olha só, interessante. Então, o tratamento da doença periodontal, ele vai auxiliar também no tratamento que o nutricionista, que o médico vai fazer para o controle da glicemia. Então, uma dica que eu daria para os teus seguidores médicos e nutricionistas, se tiver com aquele paciente que às vezes está com dificuldade de melhorar a glicemia, chegou no limite e não melhora, manda ele no periodontista, para o periodontisto dar uma revisada nas condições periodontais, que pode ajudar vocês no tratamento desses pacientes também. Interessante, isso é muito interessante, sabe, Maurício? Porque a gente corre o erro a gente incorre no erro de achar que a boca por exemplo, uma cárie é um problema só na boca e que não afeta o resto do corpo, né? Exatamente. E esse preconceito, digamos assim, ou esse conceito, ele tem diminuído ao longo do tempo. Hoje em dia é muito mais comum cirurgiões dentistas dentro dos hospitais, né? Isso também, Henrique, já está provado, por exemplo, que a unidade de terapia intensiva, que tem um cirurgião dentista fazendo a higienização da cavidade bucal dos pacientes internados e intubados, a resposta desses pacientes, ou a morbidade desses pacientes, ela é bem menor. Porque as bactérias que o paciente tem na boca, ele está respirando aquilo pelos tubos, então condições de pneumonia são melhores controladas, tem menos riscos de pneumonia. Então, as bactérias que estão aí, elas estão circulando, né? É isso aí. Entendi. Tanto que pacientes, Henrique, assim, pacientes que têm válvula cardíaca, por exemplo, eles vão ser submetidos a tratamento periodontal, eles têm que tomar antibiótico prévio, profilático, porque essas bactérias que estão ali, elas podem entrar na corrente sanguínea e parar numa válvula cardíaca e o paciente tem uma complicação séria. Então, essa relação ela é bem interessante
Eu tenho vários artigos aqui, depois eu até posso colocar algum lá no grupo, lá, ou para você depois, se quiser compartilhar com colegas, enfim. Mas é uma relação que ainda é estudada, mas a relação ela está comprovada. Quão importante ela é, ainda tem detalhes que precisam ser elucidados, né? Mas que a relação ela existe, não tem dúvida nenhuma. Entendi. Dentro desse aspecto, Maurício, a gente tem aí essa questão polêmica do flúor, né? Eu não sei se a gente se é assim algo que você tem aprofundado. É necessário a gente usar, por exemplo, pasta com flúor? O flúor pode realmente causar algum tipo de uso excessivo, a água fluoretada? Tem relação com questões de saúde? Né? A gente já viu alguma coisa em relação à tireoide. Fala um pouquinho sobre essa questão do flúor na saúde bucal, se ele é realmente assim tão importante e o que é que a gente pode fazer a respeito. Certo. Henrique, assim, ó, o flúor, ele pode ser dividido, a aplicação do flúor na odontologia de duas maneiras. O flúor sistêmico, que é aquele flúor que a gente toma na água, né? Que ele entra, a gente toma, a gente engole aquele flúor junto com a água. E o flúor tópico, que é aquele aplicado na cavidade bucal pela pasta de dente fluoretada ou pelo cirurgião dentista em consultório, tá? Então são essas duas formas. A fluoretação da água, em alguns países é feita a fluoretação do leite, por exemplo, onde a água não é possível. A fluoretação da água, ela é um aspecto onde as evidências de que esse flúor realmente causa um impacto na saúde bucal são muito pequenas. Então, em 2015, tem uma revisão sistemática da Cochrane que fala ali, que eles concluem que não há evidência de que realmente é importante a fluoretação da água. Quando a fluoretação da água foi instituída, a ideia era de que se a pessoa bebesse o flúor, a água com flúor, enquanto o dente está em formação, esse dente poderia se formar mais resistente à cárie. Só que isso não aconteceu. O dente ele não muda o seu processo de formação se a pessoa ingere flúor. Então, na verdade, além de não ter o benefício da proteção da cárie, sobram os riscos da terapia, né? Então, o excesso de flúor ingerido, ele pode sim ser tóxico, tá? Um exemplo claro disso é a fluorose dental, que o cirurgião dentista conhece muito bem. Uma pessoa que ingere muito flúor durante a formação dos dentes, o esmalte dentário ele vai ficar manchado, na melhor das hipóteses, e ele pode até sofrer um processo de deterioração tão grande que ele fica esfarelento. O dente erupciona na cavidade bucal e o esmalte se dissolve, ele vai quebrando. Sério? Isso se chama fluorose dental. Ela acontece, não acontece na fluoretação da água bem controlada. Okay? Certo. Nesses limites a gente tem uma condição normal. Onde que acontece a fluorose de uma maneira mais expressiva? Pacientes que bebem água de poço artesiano. Alguns poços, então o ideal é você testar esse poço para a quantidade de flúor. Tem poços que tem uma quantidade muito grande de flúor que ele não serve para consumo humano, serve para irrigação, para consumo não serve. E também acontece essa fluorose nas pessoas que usam a pasta de dente de maneira inadequada, que acabam engolindo a pasta de dente. Então a gente tem exemplos assim que são meio que caricaturais disso, tristes, inclusive, né? Mas, por exemplo, uma professora minha contava que quando ela estava no seu doutorado, no mestrado e doutorado, tinha uma criança que ela atendia, nunca me esqueci isso, faz anos que eu formei em 2002, né? Que uma criança, Henrique, comia pão, bisnaguinha, tipo Seven Boys, com pasta de dente Tandy. E ela comia. Nossa senhora! Sério? Isso é uma bomba, sério. Então, era isso que a criança comia, certo? Então, assim, isso não pode acontecer. Então, o flúor odontológico, ele é seguro. Ele é necessário para a prevenção da saúde bucal nas pessoas que têm uma suscetibilidade à cárie, principalmente as crianças. Então, é recomendado
o uso de pasta fluoretada desde a primeira infância. Só que a gente precisa cuidar muito, Henrique, a quantidade de flúor que é colocado na escova. Então, para uma criança, é menos de 1 grão de arroz cru. É bem pouquinha pasta. Não aquelas fotos que as empresas fazem, né? Sim, que bota aquela quantidade enorme de pasta, né? Aquilo realmente vai ser complicado. E outra coisa, Henrique, que a gente deve evitar, é norma já também, é recomendação das associações, das entidades, dos colegas, enfim. A gente deve evitar pasta de dente com sabor para crianças também. Então, pasta de dente infantil... Acaba tendo uma tendência a engolir, porque é gostosinha, né? Exatamente. Então, a pasta de dente, quanto pior o gosto que ela tiver, melhor essa pasta de dente é para a criança. Porque ela vai salivar e vai cuspir aquela pasta de dente. Perfeito. Excelente colocação. As pessoas, às vezes, elas se preocupam com essas coisas, eu entendo a preocupação, né? Só que assim, Henrique, o flúor da pasta dental, ele realmente mudou o curso da doença, ele conseguiu mudar o curso da doença. Tá? O flúor, Henrique, ele não trata a doença especificamente. O que é o tratamento da doença? É a remoção do consumo excessivo de carboidratos, refinados, certo. Principalmente. Perfeito. Remoção da frequência, diminuição da frequência da ingestão de carboidratos. Boa higienização dental, né, nos momentos adequados. Então, isso é importante. O flúor, ele modifica o progresso da doença. O flúor, ele remineraliza o esmalte que está sofrendo, está perdendo minerais pelos ácidos produzidos pela bactéria. Então, nesse sentido, o flúor é importante. Se você não tiver na sua cavidade bucal quantidade de bactérias suficiente aderida ao dente para produzir os ácidos, o flúor ele vai estar inócuo, ele não vai estar trazendo um grande benefício. Só que isso é muito difícil da gente conseguir em crianças, né? Principalmente em crianças e adolescentes. Claro. Principalmente, é muito difícil. Eu ia exatamente perguntar isso. Uma pessoa como eu, por exemplo, que come carboidrato uma vez por semana, numa ocasião muito rara, mantém uma alimentação bem low carb, muitas vezes uma alimentação carnívora. Faço uma higiene bucal com fio dental, essa coisa toda. O uso de uma pasta com flúor é praticamente desnecessário, no meu caso especificamente, né? Exatamente. Nos casos que você tem um bom controle da ingesta de alimentos, ele vai ser inócuo, ele não vai estar causando mal nem bem. Além disso, o flúor ele tem um aspecto no tratamento de sensibilidades dentárias. Então, pessoas que têm muita retração gengival, que têm a raiz exposta, ele remineraliza essa estrutura, então ele é interessante também. O que eu gostaria de deixar de recado assim, em relação ao flúor é o seguinte: se tivesse que escolher para tirar um dos dois, bebe água mineral, tira o flúor da água que você bebe, então, mas mantém, para a maioria das pessoas, mantém o flúor da pasta. O flúor da pasta, você escova os dentes e você gospe aquilo, você não engole. Também, para adultos, é 1 grão de ervilha. Tá? Não precisa encher a escova. E aí você gosta bastante. Você vai engolir uma quantidade muito pequena de flúor, certo? Eu estava pensando num exemplo para dar para as pessoas, né, não terem esse medo da pasta de dente fluoretada. E eu pensei assim, você vai me ajudar nessa resposta. Se eu pegar um copo com água, colocar açúcar nessa água, encher de açúcar, mexer bem. Se eu bebesse essa água com açúcar, a minha glicemia vai disparar, ok? Sim. Se eu pegar essa água, colocar na boca, bochechar um pouquinho e depois cuspir tudo, cuspir bem, a glicemia não vai subir. A absorção vai ser mínima, entendeu, Henrique? Então, eu penso que a gente deve controlar, principalmente, mais uma vez, nas crianças, a ingestão do flúor. Não deixar a criança engolir. E o flúor aplicado topicamente no consultório dentário, ele é bem controlado, ele tem um sugador, não é todo mundo que precisa também. Você tem que ter uma desmineralização evidente do dente. Aí o dentista vai aplicar o flúor tópico, que a gente chama. Tá? Entendi. Mas assim, ele vai ter o controle do campo operatório, do sugador sendo aplicado. A pessoa não vai engolir praticamente esse flúor. Tá? Então, o recado é esse. Cuide das crianças. Flúor na pasta, não usa pasta infantil e pouca pasta para criança usar. Legal. Cara, uma das coisas que eu li recentemente,
o que mais me chamou a atenção é a questão da alimentação, especialmente da alimentação de crianças, né? No que diz respeito à formação da face, do desenvolvimento de vias aéreas superiores, desenvolvimento bucal, mandíbula e essa coisa toda. E uma outra coisa que é interessante também, que eu li recentemente, é que nós somos a única espécie que exibimos de forma característica o que a gente chama aqui no Nordeste, eu não sei se é a mesma linguagem que você usa aí no Sul, Maurício, dentes entramelados, ou seja, os dentes que nascem e que não sei como é que se chama tecnicamente na odontologia, mas um sobre o outro e que exige o uso do aparelho ortodôntico, né? A gente não vê isso em bicho na natureza, né? A gente não vê leão com dente torto, a não ser que tenha um acidente, alguma coisa do tipo, mas é muito difícil de ver isso no mundo natural. No caso, nós seres humanos vemos isso. Eu não sei se você tem algum dado específico de se está havendo um aumento dessa questão também nas crianças. Mas é cada vez mais comum a gente ver. Eu fui uma criança que usou aparelho, né? Então, eu posso até depois postar uma foto no Instagram de como é que eu era antes de usar aparelho. Cara, meus dentes eram um negócio assim impressionante, entendeu? Então, quer dizer, por que isso acontece? Né? Qual é a razão de o que é que tem na nossa alimentação, né? A consistência, a textura, que faz com que a gente acabe tendo essa questão, e qual é a relação disso, por exemplo, com a apneia do sono, com aumento de rinite? Eu acho que tudo isso está conectado, né, Maurício? Tudo está conectado, tudo está conectado. Mais uma vez, a gente não é um órgão separado, né? A gente é um indivíduo. Então, tudo está conectado, Henrique. Existem algumas teorias, algumas explicações, né, que remetem a esse assunto, né? Um dos aspectos é que, provavelmente, em nenhuma outra espécie, aí tu pode me ajudar muito mais que isso, porque tu é professor de biologia também, né? Biólogo, eu fui professor de biologia durante um bom tempo. Foi a minha primeira formação. Isso. Então, assim, Henrique, um dos aspectos é a miscigenação, certo? Então, a gente, tipo assim, não que sejam raças diferentes, longe disso, né? Obviamente que não. Mas o leão, se ele cruzar com um tigre lá no experimento, né, que fazem o ligre lá, né? Surge alguma coisa diferente lá, tá? Uhum. Então, quando a gente mistura muito pessoas, povos de locais diferentes, você tem padrões musculares e padrões esqueléticos de desenvolvimento genético muito diferentes uns dos outros. Então, essa mistura, ela vai gerando, pode gerar alterações, né? Por exemplo, assim, você herda um formato de mandíbula e um tamanho geneticamente da sua mãe e o terço médio do seu pai, isso pode acontecer. Tá? Isso pode acontecer. Ou mais ainda, mais fácil de as pessoas entenderem. Você herda o formato do rosto do seu pai e o tamanho dos dentes da sua mãe. Então isso é nítido, assim, para quem tem filho. Assim, olha o dente da minha filha, eu vejo, esse dente aqui é igual da minha esposa. Né? Então, esse tipo de alteração ela acontece, tá, Henrique? Mas, Henrique, o que eu mais acredito são os aspectos funcionais. Certo. Tá? A gente tem o aspecto das relações, aí, da miscigenação, enfim, né? E a gente tem os aspectos funcionais. Então, o nosso crescimento, estou falando do crescimento facial, que é a minha área, tá? O crescimento, ele tem um componente genético, que alguns ossos da face crescem mais, ou seja, a importância genética é mais importante, e outros ossos, a importância da função é mais importante. Então, a mandíbula, o osso inferior, nossa mandíbula, ela é um osso, como se fosse um osso longo dobrado em forma de ferradura, como se fosse um fêmur, por exemplo. Ah, tá. A mandíbula, então, é um osso longo, né, dentro da classificação. Exatamente. Então, Legal. Esse tipo de osso, ele tem uma formação embrionária que a gente chama de endocondral, que é baseado na cartilagem. Então, ele tem uma resposta funcional muito menor e mais genética. Então, a pessoa que tem predisposição até a mandíbula grande, você pode fazer o que quiser. Você não vai encurtar a mandíbula dela. Ao mesmo passo, se ela tem uma tendência genética forte de ter a mandíbula curta, você pode puxar para frente, ela vai crescer muito pouquinho a mais. Entendi. Então, a mandíbula é genética.
Existe, só te interrompendo um instantinho, mas existem cirurgias para corrigir isso, né? Sim. Tanto para ampliar quanto para reduzir, né? O caso do classe 3. Eu tenho, meu filho ele está fazendo um tratamento, ele tem, de acordo com o ortodontista, meu cunhado, tem uma classe 3, mas que ainda não há necessidade cirúrgica. E ele está fazendo um tratamento para ver se consegue que essa necessidade não surja, né? Já eu tenho uma outra cliente que ela está fazendo toda uma preparação porque ela tem a mandíbula realmente muito protraída e ela vai fazer exatamente botar a mandíbula para frente, né? Então já é uma prótese que tem que ser colocada, né? Isso. Então, assim, aí é um procedimento cirúrgico chamado cirurgia ortognática. Certo. A cirurgia ortognática, ela é utilizada para quando você tem excesso ou deficiência do osso. Se você tem excesso, você segmenta ela, faz uma osteotomia e recua, tá? É o caso do classe 3 com excesso de mandíbula. Que é uma cirurgia que o pós-operatório é incrível, né? Todo mundo fala que é um negócio assim, meio surreal. É uma cirurgia bem interessante de acompanhar. Assim. Para quem vai fazer, é melhor nem procurar vídeo, porque senão não faz, tá? Mas ela é importante, assim. Para alguns casos, ela é muito importante, tá, Henrique? E aí tem a cirurgia de avanço da mandíbula, mas é um procedimento cirúrgico. Você faz uma osteotomia e você traciona e fixa com parafuso, você avança a mandíbula. Por que se faz isso? Uma é a questão estética, mas a questão funcional, para deixar os ossos compatíveis. E quando você avança a mandíbula, você traciona toda a musculatura, você aumenta a via aérea. Aí é o tratamento da apneia obstrutiva do sono por avanço mandibular. Entendi. Tá? Mas, Henrique, em relação à maxila, que é o osso do terço médio da face, ele é um osso que tem uma formação que a gente chama de intramembranosa estrutural. Ele é um osso que responde à função, aos estímulos. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. A calota craniana, né? Ela é um osso que segue esse mesmo padrão de crescimento intramembranoso. Se uma criança nasce com hidrocefalia e não faz o tratamento, começa a acumular líquido na calota craniana, no cérebro, e a calota vai expandindo, dilatando pela pressão do líquido. A maxila é a mesma coisa. Se a maxila não recebe estímulo, ela não cresce. Ou o exemplo das crianças com microcefalia, das Zika vírus, né? Não recebe o estímulo, não cresce. Então a maxila ela precisa do estímulo funcional, que vem da fala, que vem da deglutição, que vem da mastigação e que vem da respiração. O palato é o assoalho do nariz, né? O assoalho do nariz é o palato. Então, o ar passando pelo nariz, ele estimula a cavidade nasal a crescer transversalmente para os lados e ele estimula o palato a crescer transversalmente para o lado. A mastigação de alimentos com consistência adequada estimula os processos alveolares e dentes a fazer a maxila crescer transversalmente. A língua posicionada contra o palato, apoiada no palato duro, pressiona levemente a maxila para os lados e estimula, uma pressão constante, suave, estimula a maxila a crescer transversalmente. Então a função ela é muito importante, certo? Então talvez seja o principal aspecto de alterações do crescimento que a gente consegue controlar. É estimular as crianças a terem bons hábitos de respiração, de mastigação, de fonação e de deglutição. Nesse aspecto, a amamentação é fundamental. Fundamental, porque aí a criança adquire o hábito de estar se alimentando, amamentando e já estimulando a respiração nasal. Né? E aí o tratamento desse tipo de alteração ele tem que ser um tratamento interdisciplinar. Você tem que ter a fono orientando a posição da língua, né, a parte fonoarticulatória. Você tem que ter o otorrino, o pediatra, tratando obstruções nasais, tratando rinite, tratando alergias. Né? Você tem o ortodontista, eventualmente, em casos que já não tem um crescimento adequado, colocando aparelhos para expandir a maxila, né, e fazer com que ela desenvolva o seu potencial que a função não conseguiu desenvolver. Né? E aí, para mim, é claro assim, né, a importância da alimentação nesse sentido também.
né? Porque imagina assim, uma criança que vive comendo miojo, entendeu? Ela não faz força nenhuma, entendeu? Papinha, né? Essas papinhas que é muito comum os pais darem, né? O sopa liquidificada, que é outra coisa que se dá muito, que acaba, quer dizer, a criança vai para o peito, quando vai, né? Porque hoje, infelizmente, muitas crianças acabam não indo, ou por conta de falta de leite mesmo, ou por conta de atribulações da própria mãe, que acaba tendo que voltar para o trabalho, acaba tendo que ir para a fórmula e vai para a mamadeira. O bico da mamadeira nunca vai ser igual ao seio materno, nunca vai ser, não tem jeito de ser. A força de sucção é diferente, né? E aí a criança vai para a mamadeira, e da mamadeira vai para a papinha, e da papinha vai para comida amassada, né? Quer dizer, a criança não tem acesso ao alimento de consistência real, né? Alimento que ela tem que morder, que ela tem que rasgar, que ela tem, né, que ela tem que mastigar. E isso tem uma influência muito grande nessa formação, como você falou, da maxila, né? Totalmente, totalmente. E é claro que esse exercício mastigatório e de todas as outras funções, ele impacta o rosto todo, ele impacta também a mandíbula, tá? Mas o efeito dele é maior na maxila. A maxila a gente tem esse controle maior. Então, um exemplo assim, do paciente que você citou o exemplo do seu filho, que tem o tratamento da classe 3, então, que é quem tem a mandíbula um pouquinho mais forte, digamos assim, mais pra frente. O tratamento, normalmente, a gente procura estimular ou sobreestimular a maxila, para que ela fique mais compatível com a mandíbula. É mais difícil você ter um efeito de restrição do crescimento mandibular. Um exemplo que a gente costuma dar é assim, uma criança ela não fica alta porque joga basquete. É o contrário, né? Ela joga basquete porque ela está crescendo, entendeu? Então a gente consegue alongar esses ossos longos, né? A gente tem esse controle limitado desse tipo de osso. Sim, sim. E assim, Henrique, em relação a essa questão evolutiva, né, existem pesquisas odontológicas também avaliando a arcada dentária de tribos isoladas ou semi-isoladas, né? Tem estudos bem interessantes do pessoal ali do Nordeste, do Davi Normando, do Jorge Faber, que não é Nordeste, é de Brasília, mas avaliando tribos indígenas. Que legal! Em relação às dimensões da arcada. Né? Estudos aqui no Brasil. Estudos aqui no Brasil, publicados. Estudos feitos no Brasil, publicados por brasileiros em revistas internacionais, revistas de alta impacto. E aí eles observam essa questão das dimensões das arcadas para crianças, para essa população que não tem acesso à alimentação moderna, digamos assim, né? Então, uma arcada mais ampla, com menos apinhamento. Né? Apinhamento é o termo técnico para o dente torto, o dente acavalado. Pronto, apinhamento. Agora eu aprendi mais um. E o que eles observam, é claro, Henrique, é que as pessoas mais velhas dessas tribos têm um grau de atrição, de desgaste dentário muito maior do que o indivíduo moderno, né? Então, assim, a questão da necessidade de higiene dos dentes, é claro que se a gente pegar nossos ancestrais, eles não tinham esses hábitos. Mas por que os povos primitivos tinham menos perda dentária, vamos dizer assim, não tinham cárie, né? Não tinham doenças? Porque o padrão de alimentação era diferente. Outro. Por mais que você faça, você é um exemplo disso, você faça uma dieta carnívora em muitos aspectos, em muitos momentos, a textura do alimento é diferente, a forma como ele é feito é diferente. Os caras assavam o bicho no fogo, na brasa, ao ar livre, pegando areia, Então, é diferente, entendeu? Então, a gente precisa, vivendo numa vida moderna, talvez não precise tanto para alguns casos, mas a gente precisa desses hábitos. Né? E é interessante você ter comentado isso, porque quando a gente analisa registros fósseis, né, e a gente observa registros fósseis de caçadores-coletores e começa a observar registros fósseis depois do advento da agricultura, a gente começa a ver a deterioração, né? A gente começa gradativamente, vai se deteriorando cada vez mais. Quer dizer, a agricultura trouxe diversas vantagens, a questão de você estabelecer cidades, divisão de trabalho, essa coisa toda, mas do ponto de vista nutricional, as cáries meio que apareceram depois da agricultura.
sem dúvida. Sabe, a gente tem um exemplo interessante que a gente costuma dar também, dos egípcios, né? Sim. Os egípcios, eles tinham uma dentição, as múmias, né, bem precária, né? Eles tinham uma dentição que, assim, os primeiros relatos de próteses para repor dentes são dos egípcios. Eles Olha que amarravam interessante. fios de ouro e botavam dentes pendurados. E, 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 e os relatos dizem assim, né, que os egípcios eram conhecidos como os comedores de pão, né? Sim. Então, aí já vem a ligação, entendeu? Por que eles perdem mais dentes, né? Por que eles perdiam mais dentes do que tribos que não tinham os hábitos que eles tinham, né? Aí é a Exato. explicação, né? E Exato. aí que começam as necessidades. Por que surge a escova de dente, né? Em relatos aí de 3, 4 mil anos nessas escovas rudimentares. Elas surgem justamente por essa necessidade, né? A placa bacteriana começou a ser modificada, grudar mais, ficar mais feio, mais sujo, né? Dentes perdendo, cariados, enfim. E aí surgiu a Interessante. necessidade e o instrumento foi criado, né? Na esteira dessa formação da arcada, a gente tem os trabalhos do Weston Price, né, no começo do século passado, que viajou praticamente por diversos continentes, né, observando exatamente isso. Quando as civilizações mais antigas comiam a sua alimentação tradicional, você via arcadas dentárias perfeitas. Quando esses indivíduos migravam para a cidade grande, tem alguns casos até emblemáticos de gêmeos, um ficou e o outro migrou. E aí o que migrou tá a arcada dentária incrivelmente apinhada, né? Os dentes todos realmente apinhados, e o que ficou com a arcada dentária perfeita. Então é muito interessante isso aí. Isso seria um trabalho bem legal de fazer, né? Uhum. Legal E para quem observa, né? Não para quem está assim, Ah, sofrendo, sim. né? E isso tem uma influência também na questão da apneia, né? Então, imagina, eu vou pintar um cenário aqui, você vê se é possível, Maurício. O indivíduo não mamou a quantidade de tempo que deveria ter mamado, acabou começando a introdução alimentar com papinhas e tudo mais, não conseguiu formar a arcada do jeito que poderia formar, isso aumenta a chance dele ter apneia, né? Apneia do sono. Inclusive, Sim. quando criança ainda, não sei se eu estou falando besteira, e isso afeta diretamente, por exemplo, o aprendizado da criança. Sem dúvida, sem Né? dúvida. Então, imagina só, a falta do aleitamento materno junto com a introdução alimentar equivocada, afetando o aprendizado da criança e, consequentemente, de repente, o futuro intelectual, o futuro profissional dela. Né? Olha como é importante essa questão, né, da alimentação no início da vida, né, cara? Sem dúvida. Isso é fundamental também. É o principal, na verdade, né? Estimular bons hábitos. O problema é você conseguir orientar, não, encontrar profissionais que tenham esse conhecimento para orientar de maneira adequada. Entendi. Eu acho assim, Henrique, assim, ó, defendendo o meu peixe, né? Puxando a brasa pro meu assado. Eu acho que a odontologia ela é mais consciente nessas questões do que até a medicina, sabe? Na orientação das funções naturais mesmo, né? Que devem ser orientadas e estimuladas para a criança se desenvolver bem, sabe? Entendi. E mesmo nessa questão alimentar também, eu acho que a odontologia tá. Porque na odontologia o exemplo ele é muito claro, entendeu? Ele é muito claro que ele já vem de décadas já. E não tem. Os estudos mostram exatamente isso. Sabe qual é o alimentos que protegem a dentição da cárie naturalmente? Laticínios integrais. Entendeu? Então, isso eu aprendi, Henrique, em 1999, quando eu estava na faculdade. Entendeu? Então, não é novidade para quem é da odontologia. Entende? Não é novidade nenhuma. Né? Incrível. Incrível. Cara, um último tópico. Pode falar, desculpa. Não, em relação à apneia, ele é um aspecto bastante importante, que ele é subvalorizado ainda pela população. A maioria das pessoas não conhece o que é a apneia, né? Então, a apneia obstrutiva do sono durante o período de sono, a pessoa ela para de respirar por algum tempo pequeno, mas várias vezes durante cada hora de sono. Então, indivíduos que têm apneia grave, por exemplo, ou severa,
eles têm um índice de mais de 30 eventos de apneia ou hipopneia, que é a diminuição na respiração, por hora de sono. Então, imagina que uma hora tem 60 minutos, você, a cada 2 minutos, você para de respirar um pouco. Então, esse processo de respiração, quando você para de respirar, o organismo ele desperta, o cérebro ele lança um reflexo e você acorda. Então, você não consegue ter um sono contínuo e tranquilo. Você dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. E você acorda no outro dia e não dormiu. Né? E isso cria um efeito em cascata no organismo de cansaço, sonolência diurna, efeito no coração, cresce, hipertrofia. Enfim, resistência à insulina. Muda todo o fluxo do indivíduo, porque a gente sabe que o sono é importante, né? O sono reparador ele é importante, né? E, então, a odontologia ela vai trabalhar no sentido de dar melhores condições de respiração. Então, aquilo que eu falei, do indivíduo que ele tem a mandíbula curta, a mandíbula retroposta, ela comprime, ela estrangula a via aérea. Assim como um obeso que tem muita gordura na região do pescoço, ela comprime a via aérea. Então, quando você faz um procedimento de avanço de mandíbula, traciona a mandíbula para frente, você tensiona toda essa musculatura e a via aérea ela triplica, quadriplica de tamanho, de volume. Incrível. Então a pessoa ela passa assim, de um dia ela não dorme e no outro dia ela está curada da apneia. Tá? Para casos de apneia mais leve ou moderada, a odontologia ela tem a gente chama de aparelho propulsor mandibular. A pessoa coloca o aparelho intraoral e morde, encaixa os dentes e esse aparelho ele traciona a mandíbula para frente. E aí essa tração ela não tem um efeito tão grande quanto o cirúrgico, porque a gente tem uma limitação de movimento, enfim, tem limitações, mas ela resolve em boa parte dos casos de apneia mandibular, né? Claro que além disso orientando o paciente que enfim, tem que ter uma causa específica. A mandíbula tem que estar curta, né? A gente não vai usar esse tipo de procedimento para todo paciente. Uma vez eu recebi um paciente que tinha 20 e poucos anos, me procurou para fazer o tratamento da apneia com esse aparelho intraoral. O paciente era um cara grande, mas tinha quase 200 quilos. Não era o caso para ele. Ele precisava era perder peso. Aí ele fez Sim. Às vezes a solução é muito mais óbvia do que o que parece, né? O cara tá procurando a solução mirabolante de ter que botar a placa e tudo mais. Pô, é só perder peso que de repente resolve o problema, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Cara, sobre a questão, que é um outro tópico realmente muito polêmico, e assim, não sei se é polêmico, né? Eu imagino que sim. A questão do amálgama nas cáries, né, nas restaurações. A gente sabe, tem realmente fundamento essa história de que hoje não se faz mais restauração com amálgama, né? Não. Hoje a restauração de amálgama ela não é mais nem ensinada nas faculdades. A restauração da amálgama ela teria um espaço muito pequeno assim para alguns pacientes com necessidades especiais. É um material restaurador que ele é rápido de ser feito, ele sofre pouca contaminação do ambiente quando a gente está fazendo, enfim. Mas assim, Henrique, não vejo. Normalmente, quando tem pacientes com necessidades especiais, assim, a não ser em serviço público, assim, em lugares isolados, né? Normalmente você leva o paciente para o bloco cirúrgico ou faz o paciente com sedação consciente e para poder trabalhar com materiais mais modernos, digamos assim. Não que o amálgama seja um material restaurador ruim. Ele, por 100 e poucos anos, ele cumpriu a sua função, entendeu? Mas, dentro das perspectivas atuais, ele não tem mais indicação, de maneira geral, assim, né? Tanto que em vários países o amálgama já foi proibido, tá? Então, países Noruega, Suécia, Canadá, assim, em vários países o amálgama dental já foi proibido, tá? Ele foi proibido, Henrique, não pelos efeitos odontológicos e sistêmicos dele. Ele foi proibido pela manipulação do mercúrio, pela questão ambiental, certo? Então, assim, Henrique, é um assunto que realmente não é minha área, eu não domino questão de contaminação
problemas imunológicos, doenças autoimunes, tá? Mas, como eu não gosto de falar bobagem, eu pesquisei um pouco sobre o assunto, tá? Me atualizei sobre o Gosto assunto muito de amálgama. conversar com pessoas assim, entendeu? Embora, Henrique, eu me formei em 2002, o meu último amálgama eu devo ter feito em 2001 durante a faculdade. Depois eu nunca mais fiz, tá? Uhum. Então, assim, Henrique, ó, o mercúrio, tá? Ele tem 3 formas. Ele tem o inorgânico, o orgânico e o elementar. O mercúrio elementar é aquele líquido, né? Mercúrio puro, certo? Certo. Não é utilizado no nosso trabalho. Assim, a gente não goteja o mercúrio na pessoa. Depois a gente tem o mercúrio orgânico e o inorgânico. O mercúrio orgânico é aquele encontrado em peixes, frutos do mar, em alguns alimentos. O mercúrio orgânico ele é formado pela união do mercúrio elementar com carbono ou alguns outros elementos, mas o principal é o carbono. Então, esse mercúrio orgânico ele é absorvido pelo organismo e ele é tóxico ao organismo, certo? Então, é o mercúrio que realmente vai se depositar nos tecidos, vai passar pela barreira hematoencefálica e vai criar problemas para o indivíduo, tá? O mercúrio do amálgama, o amálgama, para quem não sabe, ele é a união da limalha de prata, né, com o mercúrio. Então, o amálgama ele é feito numa cápsula, a gente coloca num aparelhinho, ele mistura aqueles dois elementos ali, a prata e o mercúrio, e vira aquela estrutura que a gente usava para fazer a restauração. Esse mercúrio unido com a prata, ele é um mercúrio inorgânico. Ele é pouco absorvido pelo organismo e quando absorvido, ele é excretado pela urina, tá? Então ele não teria efeito tóxico a que o outro mercúrio, o mercúrio orgânico, ele produz, tá? Então, assim, isso posto, o mercúrio do amálgama, o inorgânico, ele não traria problemas para a saúde do indivíduo, ok? Certo. Na prática, isso, Henrique, tem vários estudos também revisões sistemáticas que avaliaram essas questões. E nenhum estudo ele mostra relação causal de problemas com o uso do mercúrio com a causa de algumas doenças. Alguns estudos mostram uma certa associação, ok? A gente sabe que causalidade é diferente da associação, né, Henrique? Então, afirmar que o mercúrio do amálgama causa alguma coisa está errado. Isso não é verdadeiro, tá? Bom, do ponto de vista prático, tá? Do ponto de vista prático, para a pessoa que está escutando a live, está escutando o podcast depois, pô, eu tenho mercúrio, eu tenho amálgamas na boca, o que eu faço? A restauração de amálgama, ela não vai durar a vida toda. Em algum momento ela vai ser trocada. Se você for trocar, você não troca por amálgama, você troca por uma resina, uma cerâmica, um outro material. Se você está no período de uso que o teu amálgama ele ainda está durável, o teu dentista diz que ele está bom, não tem problema, você mantém ele e, claro, você vai, se tiver alguma questão autoimune, uma intoxicação por mercúrio, aí você vai na doutora Gabriela, ela vai te orientar a como tratar, fazer a quelação desse metal pesado. E aí sim, talvez nesses casos, vale a pena acreditar que essa associação possa ser verdadeira e remover esse amálgama. Certo. Remover o amálgama com cuidado, com isolamento absoluto do campo, com sugador, para não ficar engolindo aquela coisa toda. E aí você remove o amálgama, faz uma restauração adequada. Mas sair correndo, todas as pessoas, e trocar o amálgama, tirar e botar por outro material, acreditando que esse mercúrio que está ali, dentro da restauração, há 30 anos na sua boca, está te causando um problema, ele não vai estar. Ele pode até ter liberado o mercúrio inorgânico lá quando ele foi feito, mas ninguém mais tem amálgama, Henrique, como a gente falou, de 1, 2, 3 anos. As pessoas que têm amálgama na boca, têm amálgama de 10, 20, 15, 30 anos. É o meu caso, eu tenho um dente, Maurício, que eu não tenho o definitivo, né? Eu não tenho o germe do definitivo. Então eu tenho um dente de leite ainda na boca. E curiosamente é o dente onde eu tenho a maior restauração de amálgama. Tá? E assim, eu cuido dele com muito carinho. Eu tenho 47 anos de idade, é um dente que tem 47 anos. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai
ele vai sucumbir, né? Espero que não, mas mais cedo ou mais tarde eu sei que ele não vai aguentar o tranco da vida toda. Eu vou acabar tendo que colocar uma prótese. Mas, assim, eu cuido dele com muito cuidado e ele é o que tem a maior concentração, maior restauração de amálgama. Não faz sentido eu pegar um dente como esse, que já é um dente que tem uma tendência natural a cair, né? Eu não tenho nenhuma doença autoimune, eu não tenho nenhum sinal de intoxicação de mercúrio. Eu vou tirar essa restauração para botar uma resina num dente que já tem uma tendência natural de cair. Não faz sentido, né? Toda vez que você mexe num dente, né, principalmente um dente descido, tá? Você tira essa restauração, você coloca uma resina, você está agredindo o dente também. A resina, Henrique, ela não é um material inócuo também. Ela é um composto sintético. Ela tem componentes ali que tem pessoas que têm alergia, também podem ter alergia, são poucas, mas tem, né? Então, se tivesse que dar um conselho também, eu não mexeria nesse dente. Provavelmente, Henrique, provavelmente não. As pessoas mais suscetíveis a esse tipo de problema são os próprios dentistas. Porque a gente trabalha, é uma área bastante insalubre, a gente trabalha com diferentes componentes químicos, né? E físicos e radiações, né? Que podem nos gerar intoxicação. E a maioria mas boa parte desses componentes podem ser tóxicos também, né? O látex da luva, o mercúrio do amálgama, o acrílico da resina acrílica, enfim, bis-GMA. Tem vários componentes que para algumas pessoas podem causar uma certa alergia. E outra coisa, Henrique, pensando a respeito da questão do amálgama, eu estava pensando o seguinte: será que o amálgama não pode ser um marcador do estilo de vida que a pessoa teve? Quem tem mais restaurações de amálgama hoje? São as pessoas que comiam bastante carboidrato, enfim. Um estilo de vida muito mais insalubre, né? Aí eu vou jogar a culpa toda no carboidrato, que é mais fácil para mim, entendeu? Do que Boa. A Thalita fez uma pergunta interessante, Maurício. Não sei se você já ouviu falar da associação de tratamento de canal com câncer. Você viu alguma coisa a esse respeito? Não, né? Não. Certo. Não. Beleza. Isso às vezes tem exemplos, Henrique, assim, que não tem muita lógica, né? Para quem faz essa prática, para quem pratica isso, não tem sentido, entendeu? O problema é você ficar com o canal sem tratar. Isso sim é um problema. Aí você vai criar uma infecção, um cisto, um abscesso. Isso sim é problema. O tratamento de canal ele é um procedimento também executado há muito tempo. Hoje em dia os endodontistas trabalham com microscópio. Não tem essa relação. Não tem. Excelente. E excelente. Às vezes acontece, só para terminar assim, essa parte. Claro. Umas associações assim, interessantes assim, dos pacientes que vêm para a gente. Eu atendi uma paciente o ano passado, no final do ano, e a paciente chegou, tinha um pré-molar fraturado. O pré-molar estava fraturado, ela tinha uma restauração grande, infiltrou, tinha uma cárie, fraturou, ela começou com dor na região. E aí ela chegou e ela disse assim: eu acho que foi a dose de reforço da Pfizer que me prejudicou. Ela estava relacionando a vacina que ela tomou uns dias antes com a fratura do dente e com o abscesso que ela teve. Ou seja, não tem a relação, entendeu? Mas na cabeça dela, ela estava querendo botar a culpa na vacina. E não nas más condições do dente dela, da higiene, da restauração, que ela não ia no dentista para revisar, e aquilo estava prestes a quebrar. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito nessas associações, né? Que às vezes vem e pensar bem, assim, antes de afirmar uma coisa, né? É assim que surgem as lendas urbanas. Às vezes a gente tenta fazer umas relações que é tipo assim, você tá querendo ir de Fortaleza para o Rio Grande do Sul, mas vai pelo caminho ali, passando ali pela África, depois dá uma descida ali pelo Oriente Médio, chegou na Austrália e você volta para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, é um caminho que não tem muito sentido, né? Não é o caminho mais rápido, não é o caminho mais óbvio. E às vezes a gente precisa ter um pouco de senso crítico em relação a isso, para não ficar criando
castelinho com coisas que não existem, né? Às vezes a resposta é exatamente essa, que foi o que a Thalita acabou de colocar. Às vezes o cara fez o tratamento de canal e a questão do câncer é porque ele tinha um estilo de vida precário. Se ele fez o tratamento de canal, talvez ele tivesse uma ingestão maior de carboidrato, uma ingestão maior de substâncias que fossem agressivas, e isso é que está relacionado com o câncer e não o tratamento de canal em si. Né? Exatamente. É aquilo da causalidade, não, da correlação versus a causalidade. Né? Isso, sem dúvida. Legal. Cara, a gente já está com 1h30 aqui de live, eu não quero tomar teu tempo, a gente já está ficando tarde. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal e uma pergunta que eu sempre faço, todo final de live, que eu peço sempre a indicação de um livro. Eu, como nerd, adoro os livros aqui ao mesmo tempo, acho que 4 ou 5 livros ao mesmo tempo. E assim, eu sou louco por livro, eu queria que você desse uma mensagem final e se você pudesse indicar o livro, não necessariamente da sua área, mas um livro que marcou a sua profissão, seria muito legal. Bom, para finalizar, então, agradecer o teu convite aí, espero ter contribuído de alguma maneira. Demais. Em relação à mensagem final, eu acho que o que fica para mim, assim, nesses estudos, nessas leituras, é que a gente deve entender que a nossa saúde é uma só. O nosso corpo é um só. A gente não trata um órgão, não trata um tecido, não trata uma estrutura. A gente trata o indivíduo como um todo, né? E a gente tem que buscar informações, embora não seja a nossa área de trabalho específica, a gente tem que buscar informações para poder chegar na frente do nosso paciente e tratar da nossa parte, né, da minha parte, por exemplo, odontologia, ortodontia, mas saber quando ele tem algum problema diferente, encaminhar para o profissional certo, para conseguir realmente orientar que o paciente tenha saúde e que não que ele fique tratando de doenças infinitamente, né? Eu acho que isso é muito importante e aí eu tenho aprendido muito com vocês aí da Rebelião Saudável e tenho que legal, cara. Em relação ao livro, eu pensei um pouquinho. Eu ia falar o livro do Gary Taubes, Por Quem Engordamos, porque foi o livro que me convenceu e mudou a minha vida. Mas todos os teus seguidores já devem saber desse livro, né? Então eu vou falar um livro diferente que me ajudou numa fase assim que eu estava no mestrado, meio desmotivado, faz bastante tempo isso, foi lá em 2007, 2008, 2009. E é um livro que eu gostei de ler na época, me estimulou muito, que é o livro do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro. Eu acho que ele é um livro Bernardinho, motivador. Né? Ele é um livro Bernardinho. Ele é um livro motivador que para quem está buscando melhorar, seja nos estudos, seja no trabalho, seja na família, seja no exercício, no estilo de vida, na alimentação, ele é um livro rápido para ler, um livro curtinho, bem escrito. Eu gostei de ter lido naquela época, me ajudou a me motivar para os desafios aí da sequência da vida. Legal, legal, cara. Cara, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu achei fantástico o papo. Você esclareceu muitas das dúvidas que eu tinha e eu acho que o pessoal que assistiu a gente também. E ressaltando sempre a importância dessa questão daquilo que a gente faz, que eu acho que é a coisa mais importante de tudo, né? Porque muitas vezes a gente deposita todas as nossas fichas na atuação do profissional e esquece que o corpo é nosso, né? O corpo é meu, no caso, e eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu estou fazendo. Então, eu acho que foi assim, muito bom isso e eu queria te agradecer demais por ter aceitado o convite. Agradece a tua esposa por mim, que eu sei que você passar 1h30 comigo aqui em plena 19, né, até 21 horas, ela deve estar pensando, meu Deus, por que eu deixei ele fazer essa live? Então, agradece por mim, tá certo? Agradece seus filhos por mim. Quem sabe a gente não se encontra aí ainda esse ano em algum evento low carb, ou de repente por aí pelo sul também, né? Eu acho que vai ser super legal a gente comer um churrasco junto. Agora é ela que vai me levar. Ela que está fazendo nutrição, né? Então... Pois é. Se um dia vocês vierem aqui por cima, vierem aqui pelo Ceará, saibam que contem comigo para ciceronear vocês aqui, né, em Fortaleza, nas adjacências, tá bom, cara? Muito obrigado mesmo pela participação. É muito bom saber que a gente tem amigos que a gente nem... É isso que a internet é legal, né? A gente tem amigos
que a gente confia sem conhecer pessoalmente, né? Então é muito bacana isso. Obrigado. Legal, também. cara. Legal. Muito obrigado, hein? Pessoal, Valeu. boa noite. Um abraço, pessoal. Maurício, muito obrigado, hein? Até mais. Valeu. Tchau, tchau.